Bolsonaro pode ser operado de hérnia na véspera do Natal. Divergência no Mercosul. Brasil e Uruguai não assinam comunicado que pede democracia na Venezuela e Milei desafia Lula ao apoiar a ofensiva de Trump contra Maduro. Médica planeja facada no deputado Nicolas Ferreira, enquanto ele visitava o hospital em que ela trabalha, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Segunda-feira, 22 de dezembro de 2025. Você vai ver o que foi destaque nas redes sociais neste fim de semana. O ex-presidente Jair Bolsonaro pode ser operado na próxima quarta-feira. A previsão inicial de médicos que tratam de Bolsonaro é que ele seja internado amanhã, dia 23, e faça a cirurgia destinada a corrigir uma hérnia inguinal bilateral no dia seguinte, na véspera de Natal. A data, porém, ainda depende de um parecer da Procuradoria-Geral da República. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, autorizou na sexta-feira que o ex-presidente deixe a superintendência da Polícia Federal, onde se encontra preso, para ser submetido à cirurgia, que será realizada no Hospital DF Star. Mas o absurdo é que o pós-operatório será dentro da cela da Polícia Federal. Racha no Mercosul. 6 países, sob liderança da Argentina, pediram restauração da democracia no país comandado por Nicolás Maduro. Mas o Brasil e o Uruguai não assinaram o comunicado. Em uma reunião a portas fechadas da cúpula do Mercosul, realizada neste sábado, o presidente da Argentina, Javier Milei, rompeu com o discurso predominante no bloco ao defender a pressão dos Estados Unidos sobre a Venezuela. Alinhado ao governo de Donald Trump, Milei sugeriu que os países do Mercosul acompanhem a estratégia norte-americana, segundo relatos de participantes do encontro. Gabriel Monteiro comenta: Esse movimento não é simbólico. Ele representa uma cobrança direta por eleições livres, respeito às instituições e garantia de direitos políticos no país venezuelano. Mas um detalhe chama a atenção no cenário internacional. O Brasil e o Uruguai não assinaram o documento. E o que isso significa para o mundo? Primeiro, significa um alinhamento político diferente. Enquanto Argentina, Paraguai, Chile, Peru, Equador e Costa Rica adotam um discurso mais duro contra o regime de Maduro, Brasil e Uruguai optam por uma postura mais cautelosa, baseada no diálogo e na não confrontação direta. Segundo, essa ausência mostra uma divisão clara na América do Sul. De um lado, países que pressionam publicamente o governo venezuelano. Do outro, governos que evitam declarações formais que possam fechar canais diplomáticos com Caracas. No caso do Brasil, a decisão tem peso global. O país é visto como liderança regional e interlocutor relevante em fóruns internacionais. Ao não assinar o comunicado, o governo brasileiro sinaliza que prefere atuar nos bastidores, evitando sanções ou discursos que possam ser interpretados como intervenção externa. Para a comunidade internacional, isso gera leitura ambígua. Alguns veem a posição brasileira como tentativa de mediação. Outros interpretam como tolerância a um regime autoritário. No cenário global, esse episódio reforça uma mensagem importante. Não existe consenso internacional sobre como lidar com a Venezuela. A pressão existe, mas o caminho para a chamada restauração democrática ainda divide governos, estratégias e interesses. E enquanto essa divisão persiste, a crise venezuelana continua sem solução concreta, afetando não apenas o país, mas toda a região. Essa é a questão. E esse é o debate que o mundo acompanha. No caso do Brasil, a decisão tem peso global. O país é visto como liderança regional e interlocutor relevante em fóruns internacionais. Ao não assinar o comunicado, o governo brasileiro sinaliza que prefere atuar nos bastidores,
evitando sanções ou discursos que possam ser interpretados como intervenção externa. Para a comunidade internacional, isso gera leitura ambígua. Alguns veem a posição brasileira como tentativa de mediação. Outros interpretam como tolerância a um regime autoritário. No cenário global, esse episódio reforça uma mensagem importante. Não existe consenso internacional sobre como lidar com a Venezuela. A pressão existe, mas o caminho para a chamada restauração democrática ainda divide governos, estratégias e interesses. E enquanto essa divisão persiste, a crise venezuelana continua sem solução concreta, afetando não apenas o país, mas toda a região. Essa é a questão. E esse é o debate que o mundo acompanha. E o presidente Luiz Inácio Lula da Silva fica isolado na foto do encontro do Mercosul. Eduardo Bolsonaro faz um desabafo após a cassação do seu mandato pela mesa diretora da Câmara dos Deputados. Eduardo, a esquerda faz, nada acontece, a direita faz, é punida. Sim. E a gente está expondo para você, para que você milite. Não é a nosso favor, é a seu favor. Porque quando você tira um cara de esquerda, né, ou uma pessoa fraca, um covarde, dentro da Câmara dos Deputados, você está nos dando instrumentos para trabalhar pelo seu bem. O próprio Jair Bolsonaro fala, né, que provavelmente o maior legado que ele deixou foi expor as estranhas do poder de Brasília. Hoje você sabe como é que a banda toca. E eu estou aqui colocando mais um grãozinho de areia nesse castelo, para você entender melhor ainda como é que funciona a política em Brasília. Porque eu quero você sim revoltado. Porque eu fico revoltado que eu vejo lá em loco como é que a coisa acontece. E agora eu estou contando para você, para que você revoltado, você trabalhe nas próximas eleições para o seu deputado federal, para o seu senador. E não vai adiantar nada você eleger o Flávio Bolsonaro presidente se você não der uma bancada de senador para ele. Melhor. Câmara decide cassar os mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. O que pesa contra eles? Primeiro, não pesa corrupção, não pesa envolvimento com tráfico de drogas, não pesa assassinato, não pesa dinheiro na cueca, não pesa nada disso. Inclusive, né, se tivessem achado dinheiro na minha cueca, muito provavelmente não estava nem sendo caçado. Mas o que eu quero botar aqui um bom parênteses é nesse Câmara decide caçar. Não foi a Câmara que decide, foi a mesa diretora. Pela primeira vez na história, vocês estão vendo um deputado federal eleito com mais de 700 mil votos nessa última eleição, e anteriormente, o mais votado da história do Brasil, deputado federal, ser cassado sem sequer que os meus algozes tenham a coragem de passar esse processo pelo veredito do plenário da Câmara dos Deputados. Porque nós, deputados, o que nós somos? Nós somos vocês, nós representamos a sua vontade de maneira indireta. Porque se fosse direta, você mesmo exerceria, mas você só tem a oportunidade de fazê-lo na eleição. Então, quando você me dá o seu voto e eu faço os números necessários para chegar à Câmara dos Deputados, eu estou representando aquela parcela da sociedade. Então, em última análise, quem confere os votos, ou seja, quem me coloca dentro do Congresso Nacional, deveriam também ser aqueles capazes de me retirar de lá de dentro. Para isso, existem algumas regras básicas. Dentre elas, que essa vontade popular é exercida pelos deputados federais. Daqui indiretamente, se eu tivesse que perder o meu mandato, que foi conferido pelo povo, isso deveria ser feito
através dos outros representantes populares. Quem são? Os outros 512 deputados federais. Como sempre ocorreu na história do Brasil. Roberto Jefferson, Eduardo Cunha, José Dirceu, foram cerca de 30 deputados federais que já perderam seus mandatos. Todos eles por votação na Câmara dos Deputados, ou pelo menos a esmagadorissima maioria, né? Eu estou pensando aqui de cabeça se o STF já tomou na mão grande algum mandato de deputado federal. Mas o procedimento normal é o quê? É a votação. Então, o meu caso é um caso único e especial, o que configura ainda mais o teor persecutório dos ditadores. Eduardo, o ditador agora é o Hugo Mota? Não, Hugo Mota é apenas um instrumento do ditador Alexandre de Moraes, que o pressiona através da ameaça de prisão do seu pai, que é um prefeito de uma cidade do interior da Paraíba. Ou vocês não lembram que ele mudou d'água para vinha subindo sobre a anistia quando o Moraes mandou a Polícia Federal, ou melhor, o seu destacamento da Polícia Federal, que não se confunde com o restante do departamento, mandou na casa, na prefeitura do pai do Hugo Mota. Então, essas pessoas, e eu vou ler aqui uma outra notícia para vocês saberem quem são essas pessoas, que tem inclusive gente de dentro do PL, acredite que se quiser, ou melhor, gente que até há pouco tempo atrás estava no PL, eu estou inclusive para perguntar aqui aos estudiosos, aos regimentalistas da casa, se é possível a troca desse deputado, já que ele está ocupando uma cadeira que foi indicação do PL dentro da mesa. Isso seria o mínimo a ser feito. Mas tem que ver a viabilidade disso também, se é possível. Então, essa mesa diretora está caçando o meu mandato. Ainda vale também fazer uma pesquisa para saber se esses poderes que a mesa diretora tem hoje foram aqueles recentemente adquiridos, salvo engano, no ano passado, ou começo desse ano, inclusive com gente do PL apoiando a iniciativa de dar poderes à mesa diretora para que possa suspender, advertir ou até caçar mandatos sem passar pelo Conselho de Ética. Agora as notícias internacionais. Os Estados Unidos interceptaram neste sábado um petroleiro com bandeira panamenha em águas internacionais do Mar do Caribe, próximo à costa da Venezuela. Trata-se da segunda embarcação detida pelo governo de Donald Trump no Caribe, após a apreensão do navio Skipper na semana passada, cujo petróleo transportado também foi confiscado. De acordo com o The New York Times, que citou um funcionário norte-americano e duas fontes da indústria petrolífera venezuelana, o navio interceptado se chama Centuries e não consta na lista de petroleiros sancionados pelos Estados Unidos. O jornal ainda destacou que a embarcação pertence a uma empresa petrolífera com sede na China, que transportava petróleo venezuelano para refinarias no país asiático. Um grupo de cerca de 40 pessoas invadiu um supermercado em Montreal, no Canadá, e levou milhares de dólares canadenses em alimentos. Os integrantes estavam vestidos de Papai Noel e acompanhados por duendes mascarados. A ação aconteceu na última segunda-feira, dia 15, e teve caráter de protesto contra a alta do custo de vida. O grupo se identificou como Robins de Ruelis e divulgou uma nota onde afirmou que muitas pessoas têm dificuldade para comprar itens básicos. Com o título "Quando a fome justifica os meios", os integrantes afirmam que grandes redes de supermercados lucram com a inflação enquanto a população enfrenta dificuldades para comprar comida. A rede Metro, dona de 8 marcas de supermercados nas províncias de Ontário e Quebec, repudiou a ação e classificou o episódio como crime. A polícia local informou que investiga o caso. Até o momento, ninguém foi preso. Parte dos alimentos levados foi deixada em uma praça pública, aos pés de uma árvore de Natal, para distribuição a famílias carentes. O restante será encaminhado a bancos de alimentos comunitários. E aqui no Brasil, enquanto centenas de pessoas foram condenadas injustamente por uma suposta tentativa de golpe, com penas desproporcionais e com pagamento de multas absurdas, a Justiça determinou a indenização de R$400 mil à ex-presidente Dilma Rousseff e pagamento mensal por tortura na ditadura. Gabriel Monteiro. Mais um absurdo escancara a distorção de critérios no Brasil. Enquanto centenas de pessoas foram condenadas por uma suposta tentativa de golpe, com penas duras, multas elevadas
e sentenças consideradas desproporcionais por muitos juristas, a Justiça determinou uma indenização de R$ 400 mil à ex-presidente Dilma Rousseff. Além do valor único, o Estado também vai pagar uma pensão mensal, em razão das torturas sofridas durante a ditadura militar. Ninguém nega que crimes da ditadura devam ser reconhecidos e reparados. O problema é o contraste. De um lado, cidadãos comuns recebem punições severas, rápidas e exemplares. Do outro, decisões que envolvem figuras políticas seguem outra lógica, outro ritmo e outro peso. A pergunta que fica é simples: a justiça está sendo aplicada com o mesmo rigor para todos? Quando a balança pesa mais para um lado do que para o outro, o sentimento de injustiça cresce. E sem isonomia não existe confiança no sistema. Esse é o ponto. Médica planeja facada no deputado Nicolas Ferreira enquanto ele visitava o hospital em que ela trabalha, em Juiz de Fora, Minas Gerais. A vereadora Roberta Lopes comentou: "Nós não seremos mais submetidos a tanta intolerância. A direita não ficará apenas no discurso e na defensiva." Uma médica de dentro de hospital aqui em Juiz de Fora sugeriu uma facada no deputado federal Nicolas Ferreira. Isso mesmo que você ouviu. Enquanto ela deveria cuidar de vidas, preferiu incitar a violência contra um deputado federal. Na última quinta-feira, eu estive com o deputado federal Nicolas Ferreira no Hospital e Maternidade Terezinha de Jesus, aqui em Juiz de Fora. E foi nesse momento que aconteceu algo absolutamente revoltante. Uma médica, residente do hospital da área de obstetrícia, em seu horário de trabalho, usou suas redes sociais para propor o planejamento de uma facada em Nicolas Ferreira enquanto ele visitava o hospital. Uma pessoa que deveria zelar pela vida e proteger a saúde das pessoas, agir segundo os princípios do Conselho Regional de Medicina, escolheu incitar a violência contra um ser humano. Só para vocês entenderem a gravidade, nós estamos falando de uma médica em formação avançada, uma R3 em obstetrícia, que vai ter a responsabilidade de trazer vidas ao mundo, mas sugeriu que se planejasse um atentado contra um homem, por puro ódio. Com tanto poder de decisão de quem pode viver ou não, o que ela poderia então fazer com pacientes em alta fragilidade? Nicolas Ferreira estava na maternidade entregando uma emenda de R$500 mil, com o objetivo de salvar vidas e ajudar pessoas. Mesmo diante de um gesto tão nobre, ela escolheu propagar ódio e promover ameaças contra a vida, usando a própria vestimenta e a credibilidade da medicina para isso. O que ela fez viola gravemente o Código de Ética Médica. Logo que a direção do hospital soube do ocorrido, suspendeu as atividades da profissional. Isso não pode ficar impune. Quem escolhe o caminho da violência precisa saber que haverá consequências sérias. Não se trata de política, é uma questão de vida, ética e segurança para todos nós. Por isso, eu apresentei uma denúncia ao Conselho Regional de Medicina pedindo providências sobre o caso e as devidas e justas punições. Enviei uma carta de agradecimento ao hospital pela agilidade e consciência ao suspender a profissional logo após as denúncias dos próprios colaboradores que estavam no local, no mesmo dia da visita. Fiz uma denúncia ao Ministério Público solicitando a instauração de uma notícia-crime para apurar a incitação ao crime previsto no Código Penal. Registramos também, junto à Polícia Civil, o boletim de ocorrência sobre ameaça de morte, já encaminhada pessoalmente ao Nicolas. Protocolei também na Câmara Municipal uma moção de repúdio condenando a atitude dessa profissional, com cópia a ser encaminhada à CRM para tomada de providências. Tomei atitude de ação, porque nós não seremos mais submetidos a tanta intolerância. Agora a direita não ficará apenas no discurso e na defensiva. Não aceitaremos mais impunidade. Uma pessoa que tem um desprezo pela vida não pode cuidar de vidas humanas. A Mega da Virada 2025 pode pagar R$1 bilhão, maior prêmio da história do Brasil. A Caixa Econômica Federal confirmou neste sábado que a estimativa do prêmio da Mega da Virada, que será sorteada no dia 31 de dezembro, chegou a R$1 bilhão. Esse valor marca o maior prêmio já pago por uma loteria no Brasil. O prêmio recorde aumentou após o concurso 2954, realizado na noite de sábado, ter acumulado. O próximo sorteio, que acontece no último dia do ano, é a chance para um ou mais brasileiros se tornarem bilionários da noite pro dia.
E nós ficamos por aqui. Que você e sua família tenham um ótimo Natal e um Ano Novo repleto de realizações.